Boa noite, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, inspire e oriente as reflexões do tema da noite. É com esse desejo que iniciamos hoje o estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade a esse ciclo permanente de estudo dessa obra que lançou o Espiritismo no mundo, que trouxe todas as reflexões necessárias para começarmos a entender essa ciência que trata do espírito, das suas relações entre si e das suas relações com o mundo material. Em tema específico, essa noite trataremos das ocupações e missões dos espíritos, se referindo particularmente àqueles espíritos que se encontram na erraticidade. Vejamos então o desenvolvimento desse nosso tema, refletindo junto, tirando daqui a lição necessária ao aprendizado de cada um de nós, mas sobretudo a prática daquilo que já descobrimos como importante, que já detectamos como necessário às nossas vidas. Uma pergunta se faz para cada um de nós, para que a gente possa focar esse tema com a devida reflexão. Qual é o objetivo da vida? Qual o sentido da vida para o homem? Já pensamos sobre isso? Qual o objetivo principal? Qual o sentido da vida para o homem? Qual é esse sentido? O que dá sentido e qual é o sentido de ser das coisas? E que coisa dá e completa e concorre para alcançarmos esse objetivo, esse sentido? Um sentido que detectamos na vida é o sentido do automelhoramento, né? O sentido principal da vida, melhorarmos-nos, adquirirmos habilidades, conhecimento, conquistarmos valores. Esse é o objetivo principal da vida na concepção espírita. Autoconquista, conquista de valores intelectuais e morais. Mas além deste objetivo principal, que seria a evolução individual, naturalmente que essa evolução individual, dela decorreria a evolução coletiva, como consequência de seres, de homens, de espíritos melhorados, teríamos uma sociedade, teríamos a vida, teríamos todas as relações melhoradas. Mas além desse objetivo principal que dá sentido à vida, o automelhoramento, a conquista intelectual, discernimento, capacidade crítica, a cultura que nos orna o conhecimento, nos dá uma visão mais ampla desta e da vida como um todo, das conquistas morais, né, que nos fazem seres mais adequados para a nossa própria sobrevivência, para a sobrevivência em sociedade, para uma convivência respeitosa, adequada, feliz, se assim podemos nos expressar. Além destas conquistas que nos darão essas possibilidades, algum outro objetivo que nos impõe alguma tarefa, que nos impõe algum tipo de atividade, algum tipo de estratégia que nos leve a alcançá-lo? Sim, também entendemos no Livro dos Espíritos que para um segundo objetivo concorremos como espíritos encarnados e também desencarnados, que é a nossa atenção principal. O primeiro objetivo é evoluir, a autoevolução, as conquistas. O segundo objetivo, participar do trabalho na natureza, no universo, colaborarmos, cumprindo tarefas das menores até aquelas de governança de planetas,
de governança de galáxias, quem sabe. Então, além da evolução pessoal, individual, também participamos desse trabalho de construção, de manutenção, de trabalho pelo universo. São os dois focos principais. São os objetivos primários. Melhorarmos a nós mesmos e contribuirmos para a harmonia do universo. O que significam essas duas tarefas? A pessoal vai sendo desenvolvida com leitura, com estudo, com aprendizado, com vivência que nos dá experiência, capacidade crítica, observando a própria vida, a vida dos outros, convivendo em sociedade, vamos adquirindo uma capacidade intelectual de discernimento. Esse discernimento nos faz distinguir o bem do mal, não num sentido maniqueísta, mas num sentido de adequação à vida. O bem seria tudo aquilo que promove a vida, que respeita a diferença, que participa da sociedade de forma saudável e adequada para a manutenção dessa sociedade, do respeito, da dignidade. Então, aprendemos com o discernimento pessoal a entendermos a diferença. E a partir desse entendimento, passamos a tomar decisões conscientes. À medida em que essas decisões são acertadas, vão na direção da manutenção saudável da sociedade, da vida coletiva, no universo, para nosso próprio atendimento pessoal, saúde física, mental, espiritual, psicológica, nós vamos dando passos conscientes e acertados na direção do que a gente chama o bem. Aí houve uma evolução moral. Mas, ao lado disso, contribuímos com a coletividade, contribuímos com a construção e manutenção do universo. Esse é o sentido de ser dessas duas tarefas. Ao mesmo tempo que estamos aprendendo, evoluindo, estamos colaborando, não só somando a nossa evolução, as nossas conquistas na sociedade, mas também dando o contributo do exemplo nesse caso, mas também da fala, da troca, da ajuda ao próximo para que igualmente ele conquiste esses talentos, essas habilidades, essas virtudes, para que sejamos uma sociedade mais justa, mais equalitária, mais fraterna. É a construção coletiva, mas que começa pela construção individual. Uma pergunta para cada um de nós. Nós já estamos executando essas tarefas? A primeira, da autoevolução, das conquistas pessoais, e a segunda, contribuindo com o universo, com a natureza, com a ecologia, com a sociedade, com o procedimento adequado, não corrupto, honesto, que seja saudável e construtivo para a vida social. Já estamos executando esses dois objetivos, estamos concorrendo, buscando esses dois objetivos? De alguma forma, estamos ainda aqui automaticamente, porque estamos vivendo na Terra e a evolução intelectual se faz automática que seja, né? Podemos fazê-lo de forma consciente, mais célere, mas ela se dá de forma automática, porque estamos vivendo as próprias experiências, sejam elas alegres ou de dor, elas nos fazem pensar mais, nos fazem detectar situações e assim vamos aprendendo, discernindo. Esse discernimento, de alguma forma, é um incômodo que nos empurra para a decisão mais acertada. À medida que eu consigo discernir e vejo o prejuízo em algumas atitudes, por mais que eu não consiga no primeiro momento ainda me converter nas atitudes mais adequadas, mas isso vai criando um incômodo cada vez maior no momento em que eu faço a manutenção de atitudes que me trazem dor e eu busco a solução. Então há um certo automatismo, uma certa pressão natural para essas conquistas pessoais e de alguma forma na participação na sociedade eu vou dando algum tipo de contributo, ainda que não planejado, não tão voluntário. Mas a pergunta mais importante para cada qual é a seguinte:
já estou fazendo isto de forma voluntária e consciente? Já estou buscando esse discernimento de forma consciente, voluntária, mais célere, buscando nos livros, na própria observação da natureza, ouvindo, falando, trocando, para que esse discernimento venha? Tenho feito esforços para domar as minhas más inclinações, aquelas dificuldades do ciúme, da inveja, da raiva, do ódio, que ainda me empurram para atitudes menos adequadas, mais nocivas à sociedade e mais nocivas para comigo mesmo, para o meu coração, para o meu cérebro, para a minha mente, para o meu corpo, para a minha realidade espiritual? Tenho feito esforços voluntários e conscientes na direção dessas conquistas? Tenho estudado os caminhos mais adequados e práticos para conquistar esses valores, para colaborar com a harmonia do universo? Que possamos permear todo o estudo das missões e ocupações dos espíritos com esse raciocínio da nossa posição, do nosso posicionamento, da nossa atuação de forma consciente e voluntária para estas conquistas. Comecemos então com a questão 558 do 10º capítulo da segunda parte de O Livro dos Espíritos, que trata da introdução desse capítulo, missões, ocupações e missões dos espíritos. Questão 558 de O Livro dos Espíritos. Kardec questiona aos espíritos: alguma outra coisa incumbe aos espíritos, e aqui ele se refere aos espíritos desencarnados, na tentativa de compreender essa sociedade dos espíritos desencarnados, como funciona, quais são as suas tarefas, porque espíritos somos todos. Nós aqui, ora, encarnados, usando um corpo de carne. Esses espíritos a que Kardec se refere deixaram de ter o corpo de carne, são compostos por espírito propriamente dito, que é a nossa individualidade, mais um corpo perispiritual. E vivem em uma sociedade, com regras, com normas, com hábitos. É sobre essa sociedade que Kardec está estudando. Então ele pergunta: incumbe aos espíritos, esses desencarnados, alguma outra coisa que não se melhorarem pessoalmente? Se referindo ao que a gente acabou de falar, as duas tarefas básicas. Uma, o auto-melhoramento. A outra, ele responde aqui: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espiritual é uma ocupação contínua, não tem ociosidade, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Ele aqui se refere aos espíritos que já alcançaram uma certa evolução. Nenhum espírito desencarnado tem as fadigas do corpo? Não, não tem, porque ele não tem mais o corpo. Mas muitas vezes ele guarda reminiscências, lembranças de quando ele tinha o corpo, e ele transfere para os seus sentimentos, para os seus pensamentos, essa ideia de fadiga. É outra coisa. Mas nesse momento ele fala desses espíritos que alcançaram uma certa evolução, que cumprem missões específicas, colaborando além da sua própria evolução com a harmonia do universo. Questão 559, a seguinte: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Kardec aqui contrabalança, porque Kardec faz uma pergunta sobre os espíritos em geral, mas eles respondem particularmente àqueles que já alcançaram uma certa evolução e que não estão na condição de imperfeitos ou inferiores. Kardec pergunta: mas e esses outros, que mesmo desencarnados, mas ainda não evoluíram o que precisavam,
se encontram nas condições, dentro da escala espírita, de espíritos imperfeitos. Lembram a escala espírita? A escala espírita é a classificação em que nos encontramos todos, espíritos encarnados e desencarnados, dividida em 3 grandes ordens. Primeira ordem, espíritos puros ou perfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. O que caracteriza cada ordem? Aliás, a título de informação para que a gente possa clarear, essas expressões imperfeitos, bons, não estão aí colocados como adjetivos. Eles são adjetivos, mas estão usando uma função de substantivo. Imperfeito aí no caso é uma classe denominada imperfeito. A outra classe denominada bons, também de alguma forma como adjetivo, são imperfeitos, porque ainda não chegaram à condição de perfeição, mas são bons, estão no meio da escala. E os espíritos perfeitos ou puros estão no topo da escala. Qual é a característica dos espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito. Sofremos muita influência da matéria. Dos espíritos que estão no meio da escala, os bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria. Mas ainda existe uma influência da matéria. Só que eles administram. Só que eles têm o autodomínio, porque já conquistaram isso quando passaram pela condição de imperfeitos e avançaram. Buscaram esse avanço e construíram valores. Hoje ainda sofre uma certa influência da matéria, mas com pleno domínio. A matéria os influencia, sim, eles sentem essa influência, mas têm um autodomínio sobre isso. Nós nos encontramos na Terra, na condição de provas e expiações, na condição de espíritos imperfeitos, encarnados ou desencarnados. Desencarnados na Terra, existe uma quantidade significativa de espíritos na condição de bons espíritos? Sim. Encarnados, muito menos. Mas se referindo aos desencarnados, Kardec pergunta: além das missões e das ocupações que os espíritos em condições de bons espíritos ou perfeitos exercem no universo, os espíritos imperfeitos, aqueles que não têm o autocontrole, aqueles que sofrem uma influência da matéria de forma predominante, presos a vícios, a paixões que o descontrolam, como o ódio, o ciúme, a inveja, eles também, quando desencarnam, têm algumas ocupações, exercem algumas tarefas? Essa é a pergunta. Os espíritos respondem assim para Kardec: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, perguntam eles, não concorrem tanto o último dos servidores, dos serventes de pedreiro, como o próprio arquiteto que projetou a obra? Então, os espíritos desencarnados também exercem tarefas, maiores ou menores, conforme a sua evolução, conforme o estágio em que encontrem, né? Pergunta 563, ainda do capítulo, 10º capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata das ocupações e missões dos espíritos na erraticidade, ou seja, no estado de desencarnados. É a pergunta 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Permanente? Há interrupção? Tiram férias? Como é que funciona? Tem licença? Qual é o sentido dessas ocupações? Incessantes, sim, atendendo-se que sempre ativos são os seus pensamentos. Sempre pensamentos ativos. Atendendo-se que há sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento, se referindo ele ainda aos espíritos que alcançaram uma certa evolução, que as suas tarefas são todas pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Não é possível, é uma confusão sobre essas duas ocupações.
Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de serem úteis. Na Terra, nem sempre as nossas ocupações nos dão prazer. Muitas vezes elas são penosas, cansativas. Nós somos colocados por circunstâncias educativas, em situações pedagógicas que Deus precisa nos colocar numa situação de dificuldade para aprendermos aquela lição. A dificuldade não é a situação em que Deus nos coloca, mas aquela circunstância para a qual não nos encontramos preparados, nos faz passar por ela, enfrentar, trabalhar naquela condição de uma forma difícil, dolorosa, penosa às vezes para a nossa necessidade. É uma prova, muitas vezes é uma expiação de erros que cometemos no passado, mas que nos leve a trabalhos que concorrem para a nossa evolução. Diz os Espíritos, não confundir esse tipo de tarefa com a tarefa dos espíritos desencarnados, sobretudo aqueles que já cumprem missões, sobretudo aqueles que já têm tarefas mais específicas, mais evoluídas, mais avançadas, porque esses têm consciência de que estão sendo úteis e têm prazer nisto. Tem prazer nisto. Kardec continua na questão 563A. Sempre Kardec fazendo essa diferenciação entre a resposta inicial, que trata dos espíritos numa condição mais elevada, comparando com aqueles espíritos que também desencarnam e vivem nessa sociedade desencarnados, concorrendo para a sua própria evolução e participando de trabalhos para ajudarem na harmonia, na execução, na manutenção do universo. Kardec diz assim: concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, mesmo com os espíritos inferiores, ou seja, eles nunca têm intervalos, as atividades, as suas ocupações são incessantes, também com os espíritos inferiores? Resposta: a estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Por acaso confiais ao obreiro manual e ao ignorante, o desinformado de certas habilidades, trabalhos que só o homem instruído pode executar? Então há diferença nas tarefas, no nível de responsabilidade, na complexidade, na intensidade da tarefa, mas todos estão em permanente trabalho. Até porque o pensamento é contínuo e pensar é trabalhar. Pensar é raciocinar, é refletir, é construir. Mas, certamente, cada qual cumprindo tarefas que sejam capazes de desincumbir delas. Uma informação importante a gente aqui para entender a concepção de trabalho, de tarefa, de missão. Todos, de alguma forma, somos missionários. Porque a tarefa pequena que eu posso exercer no lar, como uma dona de casa, como um operário, ou aquela como um engenheiro construtor de uma obra, de um shopping, de uma ponte, um governante de um país, de uma nação, tudo são tarefas e missões. Mas é natural que existem aquelas missões no sentido mais específico, aquelas missões que são tarefas muito importantes, mesmo que cumpram elas num município, mesmo que cumpram elas num grupo familiar, mas que vai ser colocado sobre o ombro de alguém que seja capaz de cumpri-la. Essa é a missão específica, dada àquele que treina, que se prepara, que vem com aquela tarefa, com muito mais possibilidade de acertar, porque lhe foi dada uma tarefa importante, relevante, ainda que dentro do seio de uma família, mas que ele precisa cumprir aquela tarefa, pela importância que tem a tarefa. E existe aquela missão no sentido genérico, que seria o sinônimo de ocupação. Essa todos temos, de participar na família, de ser o mais justo possível dentro da família, de convivermos com respeito, de darmos bons exemplos, de participarmos coletivamente na sociedade. São tarefas que para as quais todos concorremos.
Essa é a distinção da missão para a ocupação. Kardec, na questão 567, fechando o capítulo, traz para nós a seguinte pergunta para que possamos entender as tarefas, as missões, as ocupações dos espíritos no estado de erraticidade. Aqui, erraticidade não significa erro. Erraticidade é uma terminologia espírita para dizer todos aqueles espíritos que estão desencarnados, mas que ainda têm necessidade de reencarnar em algum momento. Isso é erraticidade. Só não estão na erraticidade aqueles espíritos que estamos ora encarnados, ou aqueles espíritos que chegaram ao estado de pureza que não precisam reencarnar mais. Então, erraticidade é a condição de todo aquele espírito que precisa ainda reencarnar, mas que naquele momento está fora do corpo físico. Então ele pergunta para nós: costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Aqui ele foi mais longe. As nossas ocupações, o nosso trabalho diário, a nossa vida familiar, o culto que a gente está fazendo agora, estudando o Livro dos Espíritos, aqui na CEAL, tudo isso são tarefas. Nosso dia a dia na sociedade, os nossos prazeres na sociedade, seja da alimentação, ao sexo, uma diversão, eles costumam se misturar conosco nestas tarefas, os espíritos desencarnados? Resposta: os espíritos vulgares, como dizes, costumam sim se misturar nessas tarefas. Esses espíritos os rodeiam constantemente e com frequência tomam participação muito ativa no que fazeis, de conformidade com as suas naturezas. Esses participam sim, tentando atrapalhar, tentando ajudar, junto ali conosco, observando-nos, rindo das nossas pequenas quedas, se são espíritos zombeteiros, espíritos que estão ali para atrapalhar ou não tão evoluídos assim. Nos ajudam, lamentam as nossas quedas quando são aqueles espíritos igualmente não tão evoluídos, mas que nos desejam bem, que são espíritos familiares. Entendendo esses espíritos, entendendo eles na nossa relação mediúnica, nas casas espíritas, as manifestações, as inspirações que recebemos às vezes na mente, quando pensamos e oramos, vem aquela inspiração, podemos identificar a que classe eles pertencem, conforme os pensamentos que nos sugerem, a sua linguagem mais ou menos vulgar, a sua forma de falar, os assuntos de que tratam, o maior ou menor conhecimento que tem desses assuntos. Esse é o mundo espiritual, é toda uma sociedade daqueles que vivemos aqui na Terra, não evoluímos o bastante e desencarnamos, ainda com os nossos vícios, com as nossas dificuldades, com algum avanço, com alguma bondade, mas convivendo, compartilhando e continuando aprendendo, planejando nova reencarnação para que continuemos as duas ocupações, aprendizado pessoal e participação nos trabalhos que produzem a manutenção e a harmonia do universo. Esse foi o estudo do 10º capítulo do livro dos Espíritos, Ocupações e Missões dos Espíritos, que fazemos todas as segundas-feiras, de 20 às 21 horas, na Congregação Espírita André Luiz. Que Jesus possa continuar nos abençoando, orientando, inspirando, e que possamos levar essas reflexões para o resto da nossa noite, pensando sobre esses temas, buscando um aprofundamento nessas questões no próprio Livro dos Espíritos, para que elas fiquem de fato compreendidas por nós e que possam embasar as nossas práticas futuras. Fiquemos com Deus, hoje e sempre, que assim seja.